Hoje é um ambiente da gastroenterologia, da cardiologia, e hoje nós temos mais um profissional na nossa clínica, que é a doutora Adriele Batista, a nossa entrevistada de hoje. Ela é aqui das cercanias de Vitória da Conquista, de Barra do Choça, de nascimento. Fez faculdade aqui na UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Tive o privilégio de ser seu professor, já que todo mundo que esteve na UESB até hoje foram meus alunos. Por uma coincidência, estamos lá desde o começo. Se graduou em 2016, chegando já a 10 anos de graduação. Fez residência em Clínica Médica em Salvador, no Hospital Ananelli, e depois em Endocrinologia e Metabologia no Rio de Janeiro. É uma satisfação para nós termos aqui a doutora Adriele, que hoje vamos conversar sobre endocrinologia, basicamente. Doutora Adriele, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda. E a primeira coisa que eu perguntaria, o que é endocrinologia e metabologia? Vamos lá, boa noite a todos, eu sou Adriele. É com muita satisfação que hoje faço parte da Policlínica Sagrada Família. Então, endocrinologia e metabologia é uma especialidade que estuda a fisiologia hormonal, né? Está envolvida e implicada no estudo de vários hormônios, atua no tratamento de diversas doenças hormonais, né? Muitas pessoas desconhecem algumas atuações da área de endocrinologia, por exemplo, nos tumores hipofisários, né? Prolactinomas, adenomas clinicamente não funcionantes, doenças das glândulas adrenais, síndrome de Cushing, insuficiência adrenal. Também atuamos no hipogonadismo, né? Terapia hormonal da menopausa e as doenças mais comuns, diabetes, obesidade, doenças tireoidianas, dislipidemias. Vejam que palavrões são vários, mas a gente vai diluindo aos poucos. Por exemplo, a gente fala hormônio, todo mundo fala hormônio para cá, hormônio para lá. Como é que eu definiria hormônio? Então, hormônios, eles são substâncias que vão agir em determinadas células, estimulando determinados efeitos. Por exemplo, vitamina D, uma substância comum no dia a dia das pessoas, é definida como um hormônio. Por quê? Porque ela tem atuação em várias células. Então, é até importante tocar nessa definição de hormônio, porque eu sempre reforço isso para os pacientes. Quando eles procuram a reposição de vitamina D, devido a conhecimentos de internet, né, pesquisam também o uso indiscriminado da vitamina D. Então, vitamina D é um hormônio, ela estimula outras células, várias células do organismo, tem efeitos anabólicos, né? Então, por exemplo, a vitamina D, eu queria até tocar nesse podcast sobre isso, é um hormônio que está envolvido na absorção de cálcio e fósforo no intestino, né? Então, assim, muita gente desconhece isso, acredita que a vitamina D é uma vitamina comum, sem efeitos colaterais. Então, é sempre importante tocar nesse assunto sobre monitorização, né? Então, tocou nesse assunto hormônio, eu relembrei desse aspecto da vitamina D. As importâncias, né? Porque existem apologias, né? As pessoas defendem que tal remédio é bom e usam indiscriminado. Tem que lembrar que a hipervitaminose também pode ser um problema, que é o que a doutora Adriele está falando. Hormônio, na definição talvez fisiológica mais simples de se entender, é uma substância produzida por um órgão que cai na circulação sanguínea e tem ação em vários outros órgãos. Nós temos no nosso corpo um eixo chamado hipotálamo, hipófise e órgãos-alvo, que é o que bem foi citado aqui, onde há uma regulação, uma autorregulação, um feedback, onde esses hormônios são bem estruturados e bem organizados pelo seu feedback. Aí vem ter um problema quando a gente fala de hormônio, que hoje tem até uma apologia de usar hormônios para ganhos de massa muscular, que talvez seja muito bom a princípio, mas por vezes você está pegando esse eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, por exemplo, e está alterando isso, né, Daniela? Como é que funciona isso? Para exemplificar também, né, ficar em termos comuns, né, todas as substâncias que são hormônios e que nós introduzimos em nosso organismo, elas têm o potencial de bloquear o eixo hormonal. Então, por exemplo, o uso indiscriminado hoje de anabolizantes, de testosterona, eles bloqueiam a nível central a produção de LH e FSH. Então, à medida em que aumenta os níveis de testosterona no corpo do indivíduo, o organismo entende como se tivesse excesso, ele bloqueia a produção fisiológica.
E isso aí tem complicações a longo prazo. O que pode acontecer? O organismo ocorre esse bloqueio e quando a pessoa resolve interromper o uso daquele hormônio, o eixo está bloqueado e fisiologicamente ele não consegue produzir sozinho mais o determinado hormônio. Detalhe importante. Reposição hormonal existe, mas deve ser bem orientada quando existe uma doença. Uma das poucas recomendações, por exemplo, para repor testosterona em mulheres são questões talvez ligadas à libido. Uma das poucas. E a gente vê que algumas mulheres talvez usem, talvez não de forma adequada, para ganho de massa muscular. De fato ganham, mas dosagem de hormônio testosterona em mulher deve ser baixa mesmo, né, doutor? Exatamente. Hoje, quando não solicitamos, né, dosagem de testosterona em mulheres, muitas mulheres ficam chateadas, mas é importante, né, esse diálogo com as pessoas, tentar explicar isso, que não se dosa testosterona em mulheres. A única condição que nós dosamos testosterona em mulher é na suspeita de síndrome dos ovários policísticos, né? A única condição em que a reposição de testosterona é considerada pela sociedade por diretriz é na síndrome do desejo sexual hipoativo, que é muito comum em mulheres pós-menopausa. E isso é um diagnóstico de exclusão. Após afastar outros diagnósticos, aí consideraria essa opção. Importante isso, porque quando a gente fala de diagnóstico, a gente sempre volta àquilo que eu comento em todos os podcasts. A medicina ela tem uma regra, chama-se anamnese, exame físico, exame complementar. A doutora Adriele se reporta aqui é que às vezes, se a cidadã está com alguma questão sexual, precisa ser feita uma anamnese para entender se aquilo realmente é uma questão hormonal. Exato. Ou não, questões outras, emocionais, relacionais, enfim, é preciso conversar, entender para aí sim passar para um exame complementar. O tema já diz tudo, ele é complementar do raciocínio feito durante uma anamnese. E é importante destacar essa questão da anamnese, né, porque é sempre importante durante essa investigação, né, considerar o estilo de vida do paciente. Hoje em dia a endocrinologia trabalha muito com a ideia de um estilo de vida saudável, né? O hábito, o padrão de sono dessa paciente. Hoje em dia nós vemos uma onda, né, de ansiedade, um aumento importante de casos de ansiedade, sedentarismo, rotina exaustiva de trabalho, né, problemas familiares. Então tudo isso interfere na saúde sexual feminina e tudo isso deve ser considerado e não na primeira opção considerar que é falta de testosterona e repor um hormônio de forma inadequada. Causando mais um problema, atrapalhando aquele eixo, aquilo que a doutora Adriele falou aqui sobre o eixo, é aquilo que a gente comentou, tem um sistema de hormônio onde ele tem uma função final e a produção do hormônio, por exemplo, pela gônada, através do FSH que ele produz lá, faz com que lá em cima o hipotálamo determine e diminua a produção ou aumente. Se você toma um hormônio exógeno, toma um medicamento sem indicação, você vai bagunçar o seu eixo e pode ter problemas até mais sérios, né, doutor? Com certeza. Então, assim, sempre procurar um profissional, né? Hoje em dia, com a banalização do uso de hormônios, procurar informações sérias, né? Nós falamos muito em evidência científica, por quê? Porque o que hoje a sociedade de endocrinologia preconiza, nós endocrinologistas preconizamos, é o que está comprovado cientificamente, o que é aprovado em diretriz. Nós temos guidelines que seguimos, então o que nós fazemos é baseado nisso, e não em pequenos estudos de amostras inadequadas. Cuidado com pequenos estudos de amostras inadequadas. Cuidado, não quero fazer aqui apologia negativa a ninguém, mas cuidado com aquelas pessoas que às vezes fazem uns blogs muito bonitos, muito bem informativos, mas que na essência não tem na informação uma realidade. Nós estamos falando aqui de um assunto sério. Existem os guidelines, que são as linhas, são os nossos guias, defendidos pelas nossas sociedades de especialidades, como é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que defende esses guidelines, e aqui a doutora Adriele representa essa sociedade defendendo esses guidelines. Talvez o que mais se pense hoje, doutor, é sobre a obesidade. É um momento que, obesidade, no Brasil nós temos cerca de 22% de obesos, cerca de 50% de sobrepesos. Ou seja, nós estamos indo num caminho ruim,
porque existem doenças que vêm da obesidade. A própria síndrome metabólica, que pode estar associada à obesidade ou não, ela é um fator que aumenta o risco do diabetes tipo 2, aumenta o risco das doenças arteriais, principalmente um AVC e um infarto. Eu comento sempre com os pacientes que o infarto agudo do miocárdio ele só tem de agudo o nome. Ele tem uma fabricação comprida até que acontece. E a obesidade é um desses fatores. E a gente está vendo hoje o uso dessas substâncias tão maravilhosas que a saída para tudo hoje é tomar uma injeçãozinha na barriga uma vez por semana e fica tudo certo. É isso mesmo ou está tudo errado? Então, o que é obesidade? Vamos lá aproveitar para definir obesidade, né? Houve uma mudança de conceito, né, de obesidade. Obesidade é uma doença crônica. Assim como hipertensão, diabetes e como doença crônica requer tratamento a longo prazo. Ou seja, tratamentos por curto período não funcionam para pacientes com obesidade. É doença crônica, é multifatorial, o tratamento é a longo prazo e o pilar fundamental, mudança de estilo de vida. Por quê? É uma coisa que deve ser mantido a partir do momento que o indivíduo é diagnosticado com obesidade. Essa dieta, a atividade física, né, também reforça a importância do acompanhamento multidisciplinar, né, com nutricionistas, que são nossos parceiros, educadores físicos, que colaboram para o tratamento do paciente portador de obesidade. E também uma mudança, né? Hoje em dia nós usamos o termo portador de obesidade e não obesos, para evitar o estigma associado à doença. Então, assim, é uma doença que hoje já tem muita neurociência envolvida, está associada com desregulação de circuitos cerebrais, disfunção de células de gordura, os adipócitos. E hoje nós trabalhamos com os ditos padrões alimentares, tratamento guiado por padrão alimentar. São aqueles food maps. Isso. Hoje, então, nós temos os padrões alimentares e tratamento baseado nisso, né? Então, lá em 2023 foi publicado o primeiro artigo sobre esse tema, né? Então, tem um padrão alimentado comer emocional, por exemplo. O padrão comer emocional é aquele paciente que tem um componente de ansiedade ali associado. Então, é aquele paciente que belisca muito. Tem um paciente que belisca mais doce, paciente que belisca doce e salgado, tem um paciente que tem um comportamento mais volumétrico, né? É aquele paciente que come em grande quantidade nas refeições principais. Então, cada padrão alimentar desse é um tipo de tratamento diferente. E por isso que o tratamento deve ser baseado por padrão alimentar. Porque, por exemplo, com um padrão, por exemplo, do comer emocional, o paciente tem que ter um tratamento adequado de sua ansiedade. Né? Então, assim, por isso que eu sempre reforço, tratamento de obesidade não é um padrão. Os medicamentos novos, né, a semaglutida injetável, conhecida popularmente como Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que é a tirzepatida, elas são potentes medicações que agregam muito no nosso tratamento, mas tem que ser bem indicado. Voltamos à história da anamnese. É preciso conversar com o paciente, entender o seu padrão alimentar. Por vezes há ali latente alguma alteração emocional que leva a esse comer emocional, e o tratamento tem que ser centralizado também nas emoções, por vezes com a ajuda de psicólogos, terapias, o preparador físico, o educador físico para lhe ajudar, o nutricionista, ou seja, como foi bem definido, uma doença crônica que requer um tratamento continuado. Talvez não seja... Eu digo isso porque, inclusive, é o motivo de trazer esse tema, porque hoje está muito em voga justamente o que foi citado aqui, a tirzepatida e a semaglutida, que são as injeções maravilhosas, que você vai tomar uma injeçãozinha por semana e vai ficar perfeito e maravilhoso. Talvez ela te ajude, ela tem indicação, mas deve-se passar por essa avaliação e saber que o seu comportamento precisa também fazer parte. Não adianta só tomar as injeções e querer participar da vida de forma livre, né, doutora? Semana passada teve até o Congresso Brasileiro de Obesidade, não estive presente, mas assisti os highlights do Congresso. Então mudou essa definição do tratamento. Anteriormente nós pensávamos muito em mudança de estilo de vida por 3 meses, e se o paciente não respondesse bem, aguardaria, né, a mudança de estilo de vida para iniciar medicamento. No último congresso, eles
mencionaram que não se pode perder a oportunidade de já iniciar tratamento desses pacientes. Então, as duas coisas devem ser iniciadas de forma concomitante, tanto a mudança de estilo de vida quanto o uso dos medicamentos. Só que assim, da forma que vem sendo feito o uso dos medicamentos, que tem alguns erros. Por quê? Porque como é doença crônica, existem algumas pessoas usando medicamentos por curto prazo, né? Não é que o uso vai ser indefinido, mas precisa para a retirada traçar estratégias, né? Algum outro tipo de tratamento, de controle de ansiedade associado à mudança de estilo de vida, deve ser individualizado caso a caso. Por exemplo, existem pacientes que acham que o uso de o Mounjaro por um mês resolveria o problema. Só que todos os estudos com essas medicações são estudos a longo prazo. Então, são estudos com 54 semanas, 72 semanas. Então, todos os estudos não é estudo para uso de um mês, é um tratamento de uma doença crônica que precisa ser feito a longo prazo. Veja só, 50 e poucas semanas, é um ano. O tratamento dentro dos guidelines está com um ano. É porque às vezes no imediatismo natural das pessoas, a pessoa tem uma festa para daqui a um mês e quer ficar perfeita em um mês. Ou o novo verão vai começar. Estilo de vida, você precisa acompanhar. Infelizmente nós não temos, nós gostaríamos muito, acho que a doutora Adriele gostaria muito de ter aquele remédio maravilhoso. Então uma injeção que funciona durante 20 anos e fica perfeita. Mas você precisa participar do seu estilo de vida. Dentro desse... Pois não, doutora. Só iria pontuar, né, que assim, o uso, né, de curto período, né, aumenta o risco de ciclagem de peso. Né, o popularmente conhecido efeito sanfona, que é outro termo agora já da sociedade, que é a ciclagem de peso. Então, assim, à medida em que, por exemplo, nós interrompemos o uso de medicamentos sem estratégias posteriores, né, de tratamento, vamos supor, usamos Mounjaro um determinado período, o paciente interrompe o medicamento, sem uma estratégia adequada de tratamento para a retirada, o efeito de ciclagem vai acontecer, né? Já que é uma doença crônica e a retirada do tratamento pode ocorrer um reganho. Existem casos de pacientes que conseguem realmente, com a mudança de estilo de vida, né, um efeito muito bom de perda de peso, mas também deve ser mantido a longo prazo. Então, tudo o que se fala hoje de obesidade é tratamento a longo prazo com pilar fundamental, dieta e atividade física. Não tem jeito. Dieta e atividade física. Infelizmente ou felizmente. Nos acompanha Camila Martins. Muito obrigado por nos acompanhar. E ela pergunta aqui, fale um pouco sobre o uso da sibutramina. Ainda tem espaço para ela? Ainda existe? Pronto, existe sim. Então, assim, sibutramina é um medicamento que já tem bastante tempo aí no mercado, né? É um medicamento que nós usamos, mas usamos em pacientes que não têm grande fator de risco cardiovascular. Então, são pacientes que, por exemplo, pacientes hipertensos controlados pode até ser considerado o uso, né? Porque existe um discreto aumento de frequência cardíaca e pressão arterial sistólica e diastólica. Então, assim, hoje em dia, pacientes que são portadores de obesidade, eles geralmente têm outras comorbidades juntos. Então, o paciente pode ter diabetes associado, hipertensão, isso eleva o risco cardiovascular do paciente. Então, apesar de ser um medicamento bom, mas ele tem que ser indicado para pacientes sem fator de risco cardiovascular. Então, eu sempre opto por não usar em pacientes hipertensos que usam 2, 3 antihipertensivos, eu não costumo usar. Agora, o paciente, né, que tem essa definição, é portador de obesidade, né, que seria a obesidade pré-clínica, né, já pela nova definição, que não tem comorbidades, lesão de órgão-alvo junto, então seria uma opção ainda a sibutramina. Nós geralmente combinamos ela com algum tratamento junto com de ansiedade, né, a combinação de sibutramina com topiramato é muito comum e promove em muitos pacientes uma perda de peso significativa. Agora, em relação à sibutramina, também com acompanhamento médico, porque é um medicamento que precisa de retirada gradual também. Ok. Às vezes a gente até esquece de passar da sibutramina. Obrigado, Camila, por participar e por nos lembrar.
Os medicamentos vão chegando, a gente só lembra dos novos, né? Sibutramina, Orlistat, né? O Orlistat que promove bastante esteatorreia, mas Orlistat, assim, ainda tem espaço para uso, só que assim, a perda de peso esperada é pequena comparada com os novos medicamentos, né? Então, às vezes, nós temos pacientes com IMC de 30, 40, e o paciente precisa de uma perda de peso, tem uma esteatose hepática associada, é hipertenso, diabético, e a perda de peso com o Orlistat é muito pequena também. Então, sempre reforçar, né, que o uso é a longo prazo, mas nós sempre consideramos e explicamos também para o paciente todas as opções, o porquê de não usar determinados medicamentos, que não traria tanto benefício, a questão da sibutramina e risco cardiovascular, sempre é explicado essas coisas. Até porque a obesidade ela acompanha muito de doenças tipo a hipertensão, e você agregar um fator de risco a mais é justamente quando a gente está querendo fugir, porque por vezes a pessoa está preocupada com o excesso de peso, o que é importante, e nós estamos preocupados com o que o excesso de peso traz junto, que é o risco de você ter um evento cardiovascular, um evento arterial, o infarto e o AVC. O AVC é um pouquinho mais que o infarto, mas são as duas doenças que juntas são responsáveis por 25% a 28% da mortalidade hoje no Brasil. Ou seja, um quarto das pessoas vai morrer disso aí, e muitas vezes essa doença vem como uma doença crônica, até associada à obesidade também. Né? Exato. Só relembrando que assim, não só a hipertensão, né? Às vezes o paciente é portador de obesidade e é diabético, isso já joga o risco cardiovascular para alto, né? E então a gente evita a sibutramina também. Dalili Soares, uma doutora de excelência e muito conhecimento. Parabéns, doutora. Obrigada. Parabéns aqui, a doutora. Realmente, muita excelência e muito conhecimento. É isso que a gente quer trazer até vocês. Pessoas que sabem o que estão falando. Entender que o tratamento desse tipo de situação é uma doença crônica e precisa de um acompanhamento de alguém que entenda e que possa ir escolhendo as estratégias, e não tem jeito, você tem que participar. A doutora não vai lhe arrumar uma solução fácil e simples, mas ela arruma a solução. A solução virá. Doutora, ainda existe espaço para cirurgia de obesidade? Sim. Cirurgia bariátrica, né, hoje em dia, né, apesar das inovações, né, por exemplo, com os medicamentos, a perda de peso com o Mounjaro é uma perda de peso importante, né, mas assim, nem sempre é acessível a todos os pacientes, né, então nós consideramos muito cirurgia bariátrica não como última estratégia, mas como uma estratégia bem indicada, né, geralmente o paciente de pré-bariátrica requer um acompanhamento multidisciplinar também. Nós costumamos ter um programa de pré-bariátrica, né, no hospital universitário. Nós costumamos, geralmente, são pacientes que têm que ter acompanhamento com psiquiatria, com psicologia, nutrição e endocrinologista. Então, para o paciente ir para a bariátrica, costuma necessitar de todas essas liberações. Por quê? Porque é um procedimento que vai promover a perda de peso, mas o paciente precisa ter adesão à mudança do estilo de vida. Por quê? Porque se o paciente não tiver adesão ao pilar fundamental do tratamento, ocorre a ciclagem de peso, vai ocorrer o reganho de peso. Então, assim, e também a questão de manutenção de acompanhamento a longo prazo, pela reposição das vitaminas, né? O impacto que aquilo ali promove no organismo, né? Geralmente fazemos reposições de vitaminas, exames anuais com o paciente. Então, o paciente tem que compreender muito bem a indicação de sua cirurgia e a necessidade desse acompanhamento. Então, assim, temos muitos casos hoje de pacientes portadores de obesidade, hipertensos, diabéticos e jovens, né? Que realmente não têm a opção de uso dessas terapias mais modernas como tentativa inicial, que desejam realmente já iniciar esse preparo para a cirurgia bariátrica. E nós encaminhamos, realizamos o preparo e encaminhamos para esse acompanhamento multidisciplinar também. Reforço também o papel importante do psiquiatra, em muitos casos, né? Então, tem transtorno de compulsão alimentar, tem transtornos alimentares, então ter um especialista de suporte em alguns casos se faz muito necessário e muito bem indicado. Ou seja, a mesma história de sempre, você precisa ser bem acompanhado. Às vezes eu vejo como cirurgia,
Eu comecei, quando eu fiz residência em São Paulo, eu trabalhava lá com o Dr. Garrido, que fez um Instituto de Cirurgia da Obesidade, ele até se aposentou agora aos 85 anos, e participando de várias cirurgias, depois não me encantou muito trabalhar, mas às vezes com cirurgia de obesidade. Mas parece que o paciente espera sempre aquela coisa, eu vou fazer uma cirurgia, vou ficar livre para sempre e não preciso fazer mais nada. A cirurgia mais feita é uma cirurgia desabsortiva e restritiva. Desabsortiva é que ela tira uma parte do intestino, do circuito. E ela é restritiva porque ela diminui muito o estômago, você perde a capacidade de alimentar. E por isso dá esses problemas que a doutora citou aqui, as questões das alterações de vitaminas, substâncias, de zinco, de lesões nos lábios, na pele. Então não é uma coisa isenta de riscos, tais também esses problemas, e precisará também de um acompanhamento. E você também vai precisar mudar o seu estilo de vida. Não bota um ponto final, mas bota um ponto positivo no acompanhamento, né, doutora? Resumindo, seja qual for a estratégia, terapia medicamentosa, terapia cirúrgica, o acompanhamento é a longo prazo, né? Então não pode ser interrompido, já que é doença crônica. Da mesma forma que os pacientes acompanham hipertensão e diabetes, tem que fazer acompanhamento e tratamento de obesidade. Falamos aqui o termo IMC, é o índice de massa corpórea que nos orienta, né? Acima de 30 é obeso, abaixo de 25 é normal, entre 25 e 30 é sobrepeso, mas cirurgias, essas histórias estão geralmente acima de 35, né? Pronto, importante tocar nisso Ou também. Saiu já um consenso novo, né? Foi publicado na JAMA, sobre essa mudança. Hoje nós temos a obesidade, né? Nos congressos, nas aulas dos grandes especialistas em obesidade, nós estamos falando hoje em obesidade pré-clínica e obesidade clínica, né? Então, a análise da composição corporal, né, conta muito nessa definição. Não é que o IMC foi deixado de lado, mas a análise de composição corpórea é fundamental. Geralmente é levada em conta, né? Essa análise pode ser feita pela relação cintura-quadril, circunferência abdominal, bistometria, né, análise de composição corpórea, isso, e avaliação de deposição ectópica. Então, assim, a obesidade pré-clínica seria aquele paciente que tem o excesso de adiposidade, mas o paciente não tem comorbidades associadas ali, né, ele não é hipertenso, não é diabético. Então, por exemplo, um paciente com IMC, o antigo IMC de 27, que era considerado um IMC de sobrepeso, se o paciente tivesse IMC e as comorbidades associadas, ele é portador de obesidade. Então, já tem essa definição nova, que não é mais somente pelo IMC, essa definição. Então, está se tentando, né, implementar cada vez mais esses conceitos de obesidade clínica e pré-clínica para considerar as comorbidades associadas. Também a impedanciometria ajudaria para dizer Sim. Percentual de massa magra, de massa gorda? Com certeza. No mesmo sentido. Então, assim, avaliar a deposição de gordura visceral, né, e gordura abdominal, que é importante, né. Então, assim, por exemplo, o paciente tem um IMC de 28, mas ele tem um excesso de adiposidade abdominal, ele tem uma comorbidade ali associada, ele pode ser definido hoje como um portador de obesidade, independente do IMC. Ficou pior ainda para você, para nós? Ou melhor, porque se você faz o diagnóstico mais precoce, apesar de você achar que não era um gordinho, por assim dizer, você faz parte dos gordinhos e traz consigo os riscos de que isso pode lhe trazer para o futuro. Então vamos estar atentos cada vez mais a esses novos conceitos. E aqui a doutora Adriele, que com muita honra para nós faz parte do quadro clínico da Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Estamos trazendo agora alguém que pode nos ajudar até nesse assunto, que é principalmente a obesidade e outros assuntos associados à endocrinologia e à metabologia. Essa história do índice cintura-quadril é muito interessante, porque às vezes você pode inclusive ter um IMC muito alto, mas você pode ter essa pontinha que lhe diz que, apesar de muito pesado, você tem muita massa muscular. Eu costumo dizer que as pessoas falam, mas Arnold Schwarzenegger pesava 110 quilos. Jovem, Arnold Schwarzenegger tinha zero gordura, só tinha gordura no cérebro, que é o único órgão que não emagrece de jeito nenhum. Ele é gordinho por essência, ele é cheio de gordura. Então não se compare, faça o seu índice,
faça o seu DEXA, faça a sua impedância, faça a sua avaliação com quem entende. Doutora, segundo a Associação Americana do Coração, a atividade física recomendada é 150 a 250 minutos por semana, mais atividade física resistida. Como é que a gente passa isso para o paciente? Vai fazer uma caminhadinha, vai correr, vai fazer musculação, vai fazer tudo? Isso. Principalmente paciente idoso, né, que tem muita associação de sarcopenia, a preferência é sempre por ter pelo menos 3 vezes por semana exercício resistido, né? Então, tanto pela questão assim, de comorbidades associadas a longo prazo, por exemplo, osteopenia, osteoporose, que é muito comum, principalmente em mulheres pós-menopausa. Só que nós temos uma grande questão também, que muitos pacientes não gostam de musculação, né? Na verdade, eles tentam de diversas formas. O ideal é que o paciente tivesse o programa de exercício físico, exercício resistido, pelo menos 3 vezes, mínimo, né, de 3 vezes por semana, e exercício aeróbico. Só que muitos pacientes relutam, tentam e não conseguem. Então, de qualquer forma, eu sempre reforço o que é o ideal e o que é que o paciente consegue. Porque o que nós tentamos evitar ao máximo é o sedentarismo pleno, né? Isso aí realmente é o pior dos cenários e nós precisamos evitar isso ao máximo. O corpo precisa de movimento. Movimento é saúde, né? Então, assim, a promoção de saúde do paciente é fundamental. Não só para quem tem comorbidades, quem tem obesidade, diabetes, mas todos nós precisamos de exercício físico. Que você entenda bem essa diferença entre exercício físico resistido e aeróbico. Resistido você vai empurrar contra uma resistência. Aí vem o pilates, vem a musculação, a calistenia, mas não é para ficar brincando com as molinhas do pilates, não. Você tem que se esforçar. Procura um educador físico, um fisioterapeuta e se esforce. E a musculação, por mais que você não goste, paciência. Se você quer participar da saúde, entenda que a saúde, ela tem em você o agente maior promotor. A doutora Adriele, profissional que tem um conhecimento, que a gente vê que é um conhecimento profundo do assunto, vai lhe dizer o que fazer, mas é você que vai fazer. É você que tem que levantar de manhã e ir para a academia, é você que vai ter que fazer o seu mapa alimentar, é você que vai ter que mudar, você que vai ter que participar para vir para o time dos mais saudáveis. Mas são 150 a 250 minutos mesmo de aeróbico? Exatamente. É aquela caminhadinha de 50 minutos 3 vezes por semana, mais a musculação 3 vezes por semana. Está ficando difícil, não tá? Tá não, é fácil. É só você botar no esquema. Eu, porque já tenho alguns fatores de risco e não sou mais tão jovem, faço musculação todo dia, durante 1 hora. E faço uma aeróbica pelo menos 3, 4 vezes por semana, tentando obedecer aos doutores. Afinal, a gente quer ficar velho e saudável. Já que estamos falando tanto de endocrinologia, não vou perder a oportunidade de aprender muita coisa. Eu gostaria de saber algumas coisas sobre tireoide. O órgão que tem nome estranho, é Hashimoto, é Basedon-Graves. São dois. Talvez seja a coisa mais comum, que a tireoidite Hashimoto tem, quase todo mundo tem, ou vai ter essa doença. E os medos eternos, nódulo da tireoide, fez uma punção, deu isso, opera, a tireoide não está funcionando, tem que tomar hormônio. Como é que a gente poderia organizar esse raciocínio aqui da tireoide, doutor? Pronto. Inicialmente nós temos os distúrbios do funcionamento da tireoide, né? Eles podem ser inicialmente o hipotireoidismo, que a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, né? É uma doença autoimune que geralmente tem anticorpos associados positivos, que é o anti-TPO, antitireoglobulina positivo, e o paciente costuma ter um padrão ultrassonográfico também de tireoidite de Hashimoto, né? Traves fibróticas, ectextura heterogênea, que são achados comuns de pacientes portadores. No caso do hipotireoidismo, ocorre a reposição do hormônio levotiroxina, né? Então, e também é importante ressaltar que o hipotireoidismo é dividido em subclínico e clínico, né? Essas definições, e assim, a definição do tipo de tratamento, por exemplo, existem pacientes idosos que têm um TSH menor, um hipossubclínico apenas com TSH alterado, né? Menor que 10, mas o paciente não tem sintoma. Então, deve ser individualizado, porque paciente idoso assintomático TSH menor que 10 não tem indicação de tratamento. Então, não é todo hipotireoidismo que tem indicação de tratar.
principalmente do hipossubclínico. Então, tem valores de TSH como referenciais para indicação de tratamento, sintomas do paciente e idade, né, que são fatores. O hipertireoidismo seria a direção oposta, né? Então, seria a produção excessiva de hormônios. É importante diferenciar de tireotoxicose, né? Tireotoxicose é qualquer excesso de hormônios no sangue, hormônios tireoidianos no sangue, que pode ter causa de excesso de produção, excesso de liberação, ingestão excessiva. No caso em específico da doença de Graves, né, é uma doença autoimune, é a causa mais comum de hipertireoidismo. Então, nós temos um anticorpo chamado PRAB, que vai estar estimulando em excesso a glândula tireoide, né? É como se ele tivesse o efeito do TSH desregulado, né? É um anticorpo antirreceptor de TSH que está estimulando demais ali a produção de hormônio, e esse hormônio é liberado em excesso na circulação. E aí gera todos os sintomas do hipertireoidismo. Nessa condição, usamos drogas antitireoidianas, o tratamento é totalmente diferente. O mais comum é o medicamento Tapazol, né? Então, em caso de falha terapêutica, temos a opção da iodoterapia, cirurgia, né? Tireoidectomia. Então, cada caso deve ser individualizado. E os nódulos tireoidianos, né? Hoje está sendo detectado cada vez mais com o aumento da realização de exames de ultrassom. Nem todo nódulo precisa de punção, né? Nós temos uma classificação pela ultrassom, que é o chamado TIRADS, que é uma classificação baseada nas características desse nódulo. Então, contorno, forma, presença de calcificações, se a borda é regular, se não é. Tudo isso define. Geralmente o TIRADS 3, né, nós funcionamos acima de 2,5. TIRADS, quanto maior a classificação de TIRADS, maior o risco, né, maior a suspeita de malignidade. Então, à medida que aumenta o TIRADS, diminui o diâmetro do nódulo para a punção. Então, aí, a partir da punção, existe uma outra classificação, que é o que vai definir se o paciente será indicado para cirurgia ou não, se o nódulo vai ser caracterizado como benigno ou não. Então, o nódulo de tireoide precisa de acompanhamento. Aulas, estou aprendendo bastante aqui hoje. Isso é importante porque, veja só, é a anamnese, exame físico, palpação da tireoide, e exame complementar, como foi bem dito. A ultrassonografia hoje ela tem um ponto fundamental na indicação, inclusive da punção, e às vezes a pessoa fica assustada querendo fazer uma punção atrás da outra e nem sempre tem indicação. Às vezes só o acompanhamento do sonográfico com um profissional experiente e as dosagens dos hormônios, até o próprio hormônio TSH, dentro das loucuras que a gente vê no mundo aí, tem as pessoas que prescreviam as fórmulas meio malucas para perder peso, né, com o TSH. Porque os hormônios, com o hormônio tireoidiano, T4, os hormônios tireoidianos, eles na verdade eles têm uma função em todo o corpo, né? Eles controlam o metabolismo do corpo. Então tem a tireoide que faz parte de um eixo que controla todo o metabolismo do corpo, né? Exatamente. Então é aquela conversa lá inicial. Então assim, todo hormônio que nós ingerimos, né, que entra de forma exógena, ele tem o potencial de bloquear eixo, né? Então, assim, o uso mesmo do T3, né, pode elevar os níveis dos hormônios no sangue, e aumento de hormônio tireoidiano está associado com algumas alterações cardiovasculares, hipertensão, arritmias cardíacas. Então, assim, não tem nenhuma comprovação científica, né, não tem nenhuma indicação de uso de hormônio tireoidiano para perda de peso. E importante tocar também nesse ponto do uso do T3, porque muitos pacientes, né, relatam, pacientes portadores de hipotireoidismo, manutenção dos sintomas de hipotireoidismo, cansaço, indisposição, mesmo em uso de levotiroxina com níveis normais de T4. Apesar de já estar sendo realizado alguns estudos sobre isso, né, sobre reposição de T3 e T4 combinado, não existe ainda indicação, isso é apenas em estudos clínicos, né? Porque tem que ter uma manipulação adequada do T3 e no Brasil não tem ainda, né, essas formulações adequadas e também não existe liberação para isso. Então, por enquanto, apesar de já ter estudos em andamento sobre isso, mantemos nossa reposição apenas com levotiroxina. E outro ponto que é importante avaliar é que anti-TPO
é um marcador de autoimunidade e não um exame que vai definir ajuste de hormônio. Porque nós estamos vendo cada vez mais frequente, por exemplo, pacientes com TSH e T4 normais e alguns profissionais ajustando dose de hormônio baseado em anti-TPO, né? E aí o paciente suprime, TSH fica suprimido. Então, assim, a indicação de avaliação disso é pelo TSH e T4, onde TPO é apenas um marcador de autoimunidade. Essas doenças autoimunes, como foi bem dito aqui, muitas vezes você tem a tireoidite Hashimoto, mas a sua tireoide funciona normal. Você precisa só de um acompanhamento. Tem a tireoidite Hashimoto, ótimo, achou bonito o nome, volta até o nome do seu filho, Hashimoto. Tudo bem, em paz, tranquilo. Você tem nomes bonitos na endocrinologia, você tem as sulfonilureias, antigas e atuais, o jardiance, que até parece o nome de uma pessoa. Algumas coisas que são interessantes, mas é preciso conversar com o profissional para saber o que você tem e como tratar. Slay Oliveira nos acompanha e manda palmas. Obrigado por nos acompanhar e realmente aqui a doutora Driele merece palmas pelo seu brilhantismo aqui, da forma de explicação que está fazendo para conosco. Já que a gente falou de jardiance, desses nomes bonitos, falar um pouquinho sobre diabetes, né? Talvez uma doença que tem uma prevalência tão grande, né? O que é o diabetes? Desde o tempo que descobriram a insulina, foi no menino, né? Um jovem que estava quase morrendo e deram lá um extrato de pâncreas, não foi isso? Como é que foi a história? Exatamente, a história completa eu não lembro direitinho, mas a gente vale a pena mencionar, né, que principalmente pacientes portadores de diabetes tipo 1, né, antes do uso da insulina, a mortalidade era praticamente 100%, já que o diabetes tipo 1. Então, assim, às vezes os pacientes têm muito receio do uso de insulina, eu não quero usar insulina, eu tenho medo da insulina. Só que, assim, é um medicamento que precisa ser bem indicado em alguns casos e que veio para agregar, né, principalmente diabetes tipo 1, eles são dependentes do uso da insulina. E atualmente nós temos um arsenal terapêutico muito amplo, aí, medicamentos orais, antes de chegarmos no uso da insulina, mas eu reforço assim que a insulina ela não é um medicamento ruim, né? Ele veio para justamente o paciente ter um controle adequado de sua doença, reduzir complicações micro e macrovasculares. Outro ponto que vale a pena mencionar, né, é os pré-diabetes também, né? Aproveitar que estamos comentando aqui sobre diabetes. Então, o pré-diabetes é definido ali como um estágio que o paciente não tem a glicose normal, porém não tem níveis glicêmicos para definição de diabetes. Então, 25% dos pacientes eles conseguem remissão do pré-diabetes com mudança de estilo de vida. 50% vão manter-se em estado de pré-diabetes e 25% vão evoluir para diabetes. A maioria dos pacientes que evoluem para diabetes são aqueles pacientes que têm uma glicada, hemoglobina glicada maior que 6% e uma glicemia de jejum acima de 110, são pacientes de maiores riscos, né? Principalmente. E até mencionar também a importância do tratamento do pré-diabetes, não só com mudança do estilo de vida, a metformina, né? É um medicamento que, apesar de muitos anos no mercado, tem um papel fundamental no tratamento do pré-diabetes, principalmente em pacientes menores de 60 anos, portadores de obesidade, né, paciente que tem histórico prévio de diabetes gestacional. E idosos foi o único subgrupo, né, que o estudo não demonstrou grande benefício, né, de reversão para a normoglicemia, para a glicose normal. Mas é importante porque às vezes nós pegamos muito paciente com glicada limítrofe de 5,7, 5,8. Aí o paciente fala, a minha glicose está um pouquinho alterada, não considera a definição, você tem pré-diabetes, sua glicose está alterada, você tem o estado. E muitos pacientes até perguntam, professor, também, existe realmente pré-diabetes? Tem muita gente que tem dúvida, é diabetes ou não é? Né? Existe sempre essa pergunta, mas existe sim o pré-diabetes, é definido por diretriz, precisa ser avaliado e tratado. Começa a ter resistência à insulina. Exatamente. Isso é muito comum, né, em paciente com excesso de adiposidade abdominal, né? A insulina tem essa dificuldade de agir.
a importância desse tema, do pré-diabetes, a doutora tocou num assunto aqui interessante, que é a negação. Faz parte do ser humano. O ser humano sempre vai negar, a princípio. Mas a gente poderia dizer, de linhas gerais, que a glicemia normal é até 100. O diabetes é acima de 126. E se você está naquele meio entre 100 e 126, você é pré-diabético. E aí, como foi bem dito aqui, se está acima de 110, você tem um risco de ir para o diabético. Provavelmente aí o tipo 2, que é a que a gente está se referindo, onde o pâncreas funciona, onde existe insulina, mas não o suficiente, a resistência, estilo de vida, etc. Eu perguntei a doutora sobre a história porque eu me lembro um pouco, não completamente da história, mas era da época que diabetes matava, todos iam morrer de diabetes. E a primeira foi um menino, um jovem, que alguém fez pela primeira vez lá o extrato de insulina lá e deu, e foi uma coisa milagrosa, e depois disso a insulina virou o que é até hoje. Talvez o que mais assuste as pessoas até hoje na insulina é porque ainda é uma droga injetável. Acho que tem um estigma, todo mundo queria tomar um comprimido. Não tem insulina comprimida, olha, ela é um tipo de proteína que se você tomar, o corpo absorve e, ela é injetável, não é isso, doutor? É injetável. E assim, hoje em dia, né, com a facilidade das canetas de insulina, tá até mais fácil o manuseio, né? Mas tem toda a questão do uso da insulina, a aplicação, o armazenamento correto, né, da insulina também, e também revezamento dos sítios de aplicação, que é importante. Tem pessoas que têm receio mesmo da aplicação, dependem de terceiros para fazerem a aplicação, a monitorização glicêmica. Então, assim, geralmente precisa ser bem indicado, precisa ter um suporte familiar também, principalmente paciente idoso que não consegue aplicar a medicação sozinho. Mas é um medicamento que nós falamos muito assim, precisamos trabalhar com metas no diabetes, né? Por que nós trabalhamos com metas no paciente diabético? Porque nós precisamos reduzir de complicação do diabetes, as complicações micro e macrovasculares. Diminuir risco de retinopatia diabética, né, que é a alteração do fundo de olho, diminuir risco de doença renal diabética, diminuir risco cardiovascular desse paciente. O paciente diabético, por si, ele já é um paciente de alto risco. Então, assim, as metas são individualizadas, né, de acordo com a idade do paciente, perfil de comorbidades. Então, os tratamentos devem ser guiados por isso. Quando a gente fala hormonal, talvez quem não está muito afeito a essas palavras, essas frases, não entenda muito bem, mas foi bem dito aqui, só fazendo uma relembrança, é que algumas doenças sistêmicas, crônicas, tipo a hipertensão, tipo o diabetes, e por vezes os pacientes têm a combinação das duas, elas podem com o tempo levar a doenças de órgãos-alvo. A retinopatia diabética, uma doença da retina que pode inclusive levar a cegueira. A doença renal, que pode inclusive levar à insuficiência renal, e a necessidade de um tratamento dialítico, de você fazer um tratamento desse tipo. Doença no próprio coração, que pode levar à insuficiência tanto da bomba, insuficiência arterial do coração. Bom, são órgãos-alvo, fora as lesões até neurais, neurológicas, de pé diabético, neuropatia diabética. Bom, são tantas as lesões que precisam ser lembradas e o tratamento efetivo ele pode lhe tirar desse tiro. Henrique Dias nos acompanha, boa noite, muito obrigado por nos acompanhar. Ele pergunta aqui, qual exame é mais utilizado para avaliar a função da tireoide em pacientes com obesidade? É importante. São os mesmos que são avaliados, né, nos outros pacientes, TSH e T4 livre, né? A única condição que nós dosamos T3 total seria ali no hipersubclínico, paciente com suspeita, que tem um TSH e um T4 compatível com o hipersubclínico, dosaria T3. Mas para a detecção, avaliação de um hipotiroidismo, né, de doenças hormonais em geral, TSH e T4, de acordo com a alteração que o paciente apresentar, os exames subsequentes é determinado pelos valores que são definidos ali e o diagnóstico do paciente. Novamente, Henrique, parece que a gente fala a mesma coisa o tempo todo, né? A gente vai e volta, mas é porque a solicitação de exames, é muito importante a sua pergunta, muito obrigado por participar. Os exames são chamados de complementares. Eles precisam complementar o raciocínio do médico. Há muito tempo atrás, quando eu fazia faculdade,
o Dr. Roberto Badaró, que é um infectologista de muito sucesso, professor aqui em Salvador, professor da Universidade dos Estados Unidos. Eu vi ele falando algumas vezes que quando o médico pedia mais do que 5 exames, se ele não tivesse uma justificativa para cada um, ele estava perdido. Então, às vezes você vai hoje em um profissional, ele lhe pede 40 exames de sangue. Se você perguntar todas as necessidades, talvez ele não saiba. Então está colocando aqui, de repente é só a dosagem de um TSH, nem um T4 entra no meio. Você dosa só o TSH porque o paciente não tem nenhuma queixa. Bom, é preciso que você faça uma entrevista, que faça uma anamnese, faça um exame físico, para que se possa nortear quais são os exames complementares, que vão complementar o raciocínio. E doenças crônicas, por vezes, você precisa de exames complementares e precisa deles de forma sequencial. O diabético, principalmente o diabético tipo 1, que depende do uso da insulina, tem alguns até que tem alguns sensores que ficam na pele, que colocam, que medem, né, doutor? Que para acompanhar a glicemia, que botam no relógio, né? Como é que funciona isso? Funciona bem? Hoje nós temos os sensores, né? Funcionam bem, né? Os sensores existem de diversas marcas, né? Vem chegando outras marcas aí. Eles têm alguns que têm até alarmes, né? Que sinalizam para o paciente quando tem uma hipoglicemia, tem as setas de tendência. Então, é um recurso muito bom, tá? Principalmente paciente diabético tipo 1 que requer uma monitorização mais rigorosa. Então, são meios excelentes. A gente, nesses casos que o paciente usa sensor, a gente sempre pede, né? Porque ali é o nível de glicose intersticial, não é sanguínea. Então, ele fica no intertício. Então, paciente tiver hipoglicemia registrada no sensor, a gente sempre pede para confirmar com ponta de dedo, né? Com a glicemia capilar, com o glicosímetro tradicional. Eu estou tomando uma furadinha de vez em quando, né? Bem menos, mas às vezes precisa. Até porque no diabetes, você tem uma faixa de normalidade de glicemia, mas nos preocupa as glicemias acima de 160, 180, que você começa a ter os riscos mais aumentados. Mas nos preocupa também a hipoglicemia, que pode ser uma crise. Você pode estar sozinho, ou pode estar dirigindo, bater o carro, ter um acidente, você pode perder a consciência, né? Marisa Batista nos acompanha. Obrigado, Marisa, por nos acompanhar. Parabeniza a doutora. A doutora vai receber parabéns de vários. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, doutor, com as suas explicações. Bem esclarecedora essa explicação da doutora Adriele. Estou passando por um período de entender hipertireoidismo no tratamento. Olha, se você quiser conversar pessoalmente com a doutora Adriele, procure-a. Ou se você já tem um centro endocrinologista, procure-o. Mas é importante entender se realmente tem o hipertireoidismo e se realmente precisa tratar. Nem sempre os tratamentos são como se... Eu me assusto, teve um último podcast que a gente fez aqui com a doutora Cíntia fez até uma palavra meio pesada dos blogueiros. Nós estamos num momento hoje do mundo onde rede social, a beleza do ambiente, às vezes são muito mais chamativos do que uma informação verdadeira. E a gente quer conversar aqui sobre informação verdadeira. Eu não quero tirar o mérito de nenhum blogueiro de nada, mas tem muitos que falam muitas coisas que não têm correlação com a realidade médica. Eu sigo o professor Raimundo Paraná, que é um hepatologista famoso do Brasil, aqui de Salvador, e Paraná está em uma política de combate ao que ele chama da fake medicina, que são as pessoas, ele está praticamente preocupado porque falam que tem uns remédios que são protetores do estômago, chá disso, protetores do fígado, chá disso, chá daquilo, e já tem muitos com comprovação de ter efeitos deletérios. Então vamos chamar a atenção para a medicina verdadeira, procurar um profissional que entende e que possa lhe ajudar efetivamente na sua doença, principalmente no diagnóstico e no tratamento. E reforçar também, né, que muitos pacientes estão buscando cada vez mais comprimidos, suplementações, né, vitaminas. Então, assim, às vezes o paciente está com a vitamina, né, tem uma informação inadequada, não, sem evidência ali, e ele toma aquilo como verdade e quer realmente usar um suplemento, né, essas reposições vitamínicas. Então, assim, todo medicamento tem efeito colateral, tem indicação. Então, assim, busque informações sérias, profissionais sérios para seu acompanhamento. O Dr. Raimundo realmente é uma referência, né, no nosso estado, né, no país, até um hepatologista de referência,
e tem comentado muito sobre isso, sobre o uso desses chás, dessas suplementações, levando à lesão hepática, né? Devido ao uso excessivo desses medicamentos. Então tome cuidado, busque informações sérias, profissionais sérios, que estão dispostos, primeiramente, a não causar um mal ao paciente. Primo non nocere. Exatamente. Assim que lá no latim, é uma das primeiras premissas do médico. O primeiro é você não causar o mal. O Dr. Raimundo Pavel, eu sempre o cito porque é um hepatologista famoso de Conquista e do Brasil. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, um professor universitário, uma pessoa de respeito. Ele está numa batalha contra a fake medicina e a gente precisa falar disso. Precisamos dizer, como foi bem dito aqui pela doutora Adriele, suplementação. Quem precisa de suplementação? Será que você precisa realmente? Será que você não está usando proteínas a mais do que deveria? Vitaminas com funções duvidosas, fórmulas miraculosas? Não tem jeito, você vai ter que participar com atividade física e com cuidado na sua dieta. Não estamos tirando mérito de nenhuma suplementação, porque por vezes é necessário. Foi citado aqui que quem faz cirurgia de obesidade, por exemplo, por ter uma operação. A cirurgia de obesidade, na essência, ela é transformar um aparelho digestivo normal em doente. Seria uma boa definição. Porque você perde a capacidade de absorver e perde a capacidade de alimentar. Mas é para tratar uma doença. É uma coisa bem indicada, mas que por vezes necessita de suplementação. Mais algum aspecto da endocrinologia que a senhora gostaria de comentar? São tantos. São vários, né? Eu acho que abordamos várias coisas já aqui. Agradeço também a oportunidade. O senhor quer fazer mais alguma pergunta? Mas só a questão eu acho importante pontuar também dos pacientes diabéticos, a questão dos rastreios, né? O paciente diabético às vezes não tem essa informação, né? Que o paciente diabético, ele tem que ter os rastreios de complicações anuais, né? O fundo de olho, né? Com relatório ali do seu oftalmologista, microalbuminúria, cálculo do clearance de creatinina, rastreio de neuropatia diabética. Então isso deve ser feito em consulta. E pontuar também que o aparecimento de complicação microvascular não é só naquele paciente que está com glicada elevada, né? Glicada de 12, que está fazendo glicose de 300 e 400. Nós temos visto muito em consultório paciente com retinopatia diabética com glicada de 7. Então, alguns pacientes que nunca tiveram descompensações graves e têm retinopatia diabética. A consulta do diabético com endocrinologista, com oftalmologista, né, com nefrologista, se for realmente tiver alteração de microalbuminúria, alteração de função renal, é um acompanhamento de várias especialidades, né? E isso é fundamental para a detecção precoce e o tratamento adequado. Me veio uma outra lembrança aqui, doutor, você falou lá no começo de dislipidemia e a gente precisa desmistificar algumas coisas. As pessoas têm ideia que uma elevação de colesterol, você vai ao médico, geralmente vai lhe recomendar os estilos de vida inicialmente. Se não tiver já uma indicação de uma medicação, uma estatina. Mas quando você cai no uso do medicamento, é preciso lembrar que esse medicamento provavelmente não vai sair da sua vida, não é isso? Exatamente. Como é que funciona? Porque as pessoas falam, eu vou tomar esse remédio aqui durante 2 meses, vou medir o exame, vai dar normal, normalizou, acabou, é isso mesmo? Nós estamos vendo cada vez mais coisas assim, por exemplo, para definir o tratamento, principalmente o paciente diabético, né, que é a nossa rotina mais comum, nós calculamos o score de risco cardiovascular. Tem esse score lá pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ali nós definimos se o paciente é um paciente de baixo risco, intermediário ou alto risco. Então, se é um paciente que já vem com uma dieta, né, que, sem erros alimentares graves, que está com LDL fora de meta, que vai precisar de um medicamento, o medicamento é a longo prazo. Então, assim, o LDL vai normalizar pelo uso do medicamento. Então, à medida em que suspende, ocorre novamente o aumento, né? Então, a presença de placas de ateroma está muito associada com o LDL elevado. Então, à medida que nós prescrevemos o remédio, o uso é contínuo. Para desmistificar mais essa com você, que tem esse LDL, como foi bem explicado, o seu LDL vai entrar dentro do que a gente deseja, mas se você suspender o medicamento, ele volta para o lugar que ele estava, porque muitas vezes até a alteração das dislipidemias, elas não são só da dieta, não são só do comportamento, é a produção do seu corpo, e esses medicamentos, eles interferem justamente na produção, ele altera uma enzima e
não produz aquela substância. E se você chegou, tomou o medicamento e normalizou, ótimo, você encontrou o seu remédio, deve continuar. É de longo prazo, você não vai se livrar dele. Cada dia que passa a gente tem um medicamento a mais para tomar, né? Faz parte, né? Hoje eu atendi um senhor, por coincidência, 87 anos, dentro da anamnese corriqueira. Já foi operado de alguma coisa, senhor? Não, nada. Toma remédio para alguma coisa? Não, nada. Poxa, 87 anos, não toma nenhum medicamento. Eu brinquei com ele, pô, o senhor está... Eu tenho 60 anos, tem 30 anos que eu tomo estatina e provavelmente, se Deus quiser, eu vou tomar até uns 90. Não é isso mesmo, doutor? Exatamente. Não vou me livrar nunca desse medicamento. Não, vai uso contínuo, tá? Uma vez indicado é uso contínuo. O que você faz com o passar do tempo, às vezes, é mudar o medicamento. Eu comecei com a velha simvastatina, com o tempo foi se mudando, mas estamos nas estatinas. Bom, doutor, eu acho que abordamos aqui o que a gente se propunha, que era conversar sobre o que é endocrinologia, metabologia, suas principais doenças, saber que são doenças crônicas de tratamento continuado. Às vezes não tem a cura que o paciente deseja. Essa é uma grande diferença entre o cirurgião e o clínico. O cirurgião, por vezes, ele cura uma doença, pontualmente. O médico clínico, por vezes, acompanha, mas trata. E esse tratamento nós dizemos que está curando, porque se você conseguir botar a glicemia no diabético ali entre 100 e 140, você fica mais ou menos feliz, né? Estamos aceitando aqui que nós estamos diminuindo o risco das retinopatias, nefropatias, neuropatias, bom, várias doenças. Agradecer novamente aqui a doutora Adriele, foi uma conversa realmente muito boa. Agradecer a vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela presença. Esse nosso podcast está sendo aqui veiculado ao vivo pelo Instagram, mas estará disponível lá no nosso canal do YouTube, para qualquer momento que você quiser ouvir, no @dr.augusto.cândido. Nos acompanha, vem conosco. Aqui é a Policlínica Sagrada Família, 28 anos nessa nossa cidade maravilhosa, onde nossa especialidade é você, trazendo uma especialidade nova para cá com a doutora Adriele. Deixar aqui a doutora Adriele fazer suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua presença, doutora. Muito obrigada, professor. Reforçar, né, a importância de um acompanhamento contínuo. Você que tem doenças endocrinológicas, procure o seu endocrinologista. Nós também estamos à disposição aqui na Policlínica Sagrada Família. Muito obrigada a todos pela participação. Boa noite. Doutor, é um show, viu? Essas pratas da casa, não um show, viu? Obrigada, professor. Um show. Acho que a explicação